Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, onde você tem um conteúdo único e exclusivo para preparação para a faculdade de Engenharia Eletrônica ou similar e também para sua vida profissional. E no vídeo de hoje eu gostaria de dar continuidade às nossas áreas de atuação olhando para a faculdade. Lembra que eu postei alguns vídeos aqui no canal, mais precisamente 8 vídeos, falando sobre as áreas de atuação de um engenheiro eletrônico com base no perfil das disciplinas que você tem dentro da faculdade? Então, agora eu gostaria de pegar cada um dessas 8 áreas que eu coloquei. Quais eram essas 8 áreas? Você lembra? Corrente alternada, corrente contínua, programação, comunicação, controle e a parte biomédica. E 2 áreas bônus que eu coloquei de projetos que eu faço dentro da faculdade, que é um relacionado à iniciação científica em robótica móvel e outro um projeto de extensão que se chama Fórmula SAI, com a construção de carros eletrônicos ou elétricos, como você quiser chamar aí. E eu gostaria de pegar cada uma dessas áreas de atuação e fazer 3 aulas introdutórias para você entender um pouco mais a fundo sobre o tema e conseguir chegar mais preparado para essas disciplinas. Para você que está aí começando ou para você que também está no início da faculdade, primeiro, segundo semestre ali nas matérias básicas, beleza? E no vídeo de hoje nós vamos começar pela área de atuação chamada controle. O que é controle? O que faz a disciplina de controle exatamente? Vamos tentar aprofundar um pouco mais sobre essa área de atuação que a gente tem dentro da engenharia eletrônica. Mas para isso, fica comigo até o final do vídeo e solta a vinheta. Então vamos lá galera, já faz um favorzinho pra mim de se inscrever no canal e deixar seu like pra ajudar ele a crescer, beleza? Então vamos lá galera, o que é essa parte de controle em si, como é que ela funciona, né? Por que a gente tem tanto controle dentro da engenharia eletrônica? Controle 1, controle 2, controle supervisório, controle inteligente, controle 3, controle 4, várias disciplinas de controle considerando as optativas. Bom, você sabe que a disciplina de controle em si, ela é uma base da parte de engenharia de controle e automação. E quando a gente volta nossos olhos para a parte de automação, né, se a gente fosse colocar uma definição clara e objetiva aqui, são materiais que funcionam por conta própria ou praticamente 99% por conta própria. Basicamente, é uma definição bem objetiva da parte de automação industrial. E para eles funcionarem por conta própria, eles precisam ter um controle. Basicamente, algo que é automático ou automatizado, melhor dizendo, porque tem diferença, é que nós, seres humanos, somos automatizados. A gente faz tudo no modo automático. Porque dentro do nosso cérebro já foram instalados o que a gente precisa para sobreviver. Tudo que a gente não precisa para sobreviver é extra, mas coisas como relação a comida, procriação e outras coisas, sentimentos como emoções e tal, já vem tudo digamos assim, pré-programado dentro do nosso cérebro. Então essa é a parte de automação. E aqui dentro da gente existem vários organismos, existem vários componentes dentro do nosso corpo para fazer com que essa automação seja possível, controlando todo o fluxo sanguíneo, a entrada de ar pelos pulmões e etc. Então tudo isso faz parte do controle do ser humano. Agora quando a gente volta mais para a indústria, mais para a parte de máquinas, a gente está querendo falar de automação com parte de materiais que funcionam por conta própria. E com esses materiais funcionando por conta própria, você precisa ter vários tipos de controle. E é aí que a gente entra, porque nos dias atuais, toda a revolução que acontece em computadores e na indústria lá de carros e qualquer outra indústria que existe, funciona, ou melhor dizendo, foi propiciada, né? Como que eu posso dizer? Não sei se essa palavra existe, mas foi permitida por conta do avanço tecnológico que a eletrônica permitiu. E é por isso que a gente está tão dentro dessa parte, porque sem a gente, tudo aquilo não funciona. Sem o entendimento e o conjunto dos elementos e dos componentes eletrônicos, a gente não consegue fazer esse controle de processos, seja numa indústria, seja numa residência, seja em algo comercial ou num projeto próprio que você esteja fazendo. Então por isso que essa parte de controle, ela é importantíssima. Desde os tempos antigos já existiam essa parte de controle, no controle de nível de água, de, por exemplo, acender lâmpadas quando ainda era a parte de queima, né? Não lembro, mas eu sei que tinha a parte de queima lá para acender aquelas lamparinas e tal, e aí pingavam combustível e tudo que precisava para acender aquelas lâmpadas para durar mais tempo, e eles inventaram vários
processos diferentes de tentar deixar aquilo o mais automático possível, sem necessariamente a intervenção humana. Uma coisa que é importante de se destacar é que existe diferença entre a parte de automatização e a parte de mecanização. A parte de mecanização, ela se limita em tirar o esforço físico, enquanto a parte de automatização faz isso de uma forma muito mais, como que eu posso dizer, conjunta e praticamente sem intervenção humana. Então essa é a grande diferença. Outra diferença que você precisa ficar muito atento é que existe diferença entre automático e automatizado. Mas Lucas, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Um carro, por exemplo, né, vamos colocar o exemplo do carro que é o mais fácil da gente tentar explicar isso. Um carro automático não precisa de ação humana para a troca de marchas. Você simplesmente acelera e freia, acelera e freia, acelera e freia. Você não tem o uso de embreagens, ele faz aquilo de forma totalmente automática. Então, basicamente, automático vem mais ligado à parte de autonomia. Agora, um carro onde você tem a embreagem, você tem o câmbio, a troca de marcha ali, é um carro automatizado. E por que é um carro automatizado se tem intervenção humana, Lucas? Porque a ideia de automatização é você facilitar o processo. Então, por exemplo, é mais intuitivo para o ser humano simplesmente pisar na embreagem e colocar a marcha do que ele fizer todo o processo que está envolvido dentro desse aperto de embreagem e troca de marcha. Se você parar para destrinchar todo o projeto de um câmbio de carro, você vai ver que é algo muito complexo. Então, automatização é facilitar algum processo para que um humano possa usar, por exemplo, ou um robô também possa usar. Agora, o automático ele funciona praticamente todo por si só, a não ser a montagem dele que precisa ser necessária, algumas vezes regular algum parâmetro ali que desalinhou, entre outras coisas. Mas normalmente, automático vai te remeter a algo muito mais automático do que a parte de automatização. A automatização normalmente não é algo tão completo, beleza? E obviamente, para que tudo isso seja possível, existem controles que permitem que aconteça no automático ou no automatizado. Por exemplo, o controle no carro automatizado é o próprio ser humano, onde ele coloca a embreagem e faz a troca de marcha. E dependendo da velocidade, ele vai trocando as marchas, colocando no ponto morto, etc. No automático, o controle ali, ele já por si só lê o que está acontecendo e já por sistemas eletrônicos, elétricos, já emite a resposta corrigindo o erro ou trocando de marcha, por exemplo, no carro. Basicamente é assim que vai funcionar. Então o controle de processo está presente em muita coisa. Um outro exemplo simples, quando a gente está aprendendo essa parte de controle nas disciplinas propriamente dita, é o fogão da sua casa. Por quê? O fogão da sua casa, ele funciona da seguinte forma: você tem o gás, você tem o fogão, você tem as bocas aonde sai o gás, certo? Onde você vai colocar o fogo ali, mas também tem aquela pecinha, né, o potenciômetro ali para você regular a temperatura. Aquilo ali também é um controle de processo, muito mais simples, mas porque se você parar para pensar, quando o fogão foi construído, ele foi planejado para que saísse uma quantidade de gás conforme a abertura daquele botãozinho. Então também é um processo de controle. E tudo que está relacionado a controle, tudo que está relacionado à automação e automatização tem processo de controle no nosso dia a dia. Hoje muito mais por conta da revolução da eletrônica. Bom, galera, o que caracteriza exatamente um sistema de controle? Bom, se você parar para pensar, tudo que pode ser controlado ou tudo que é automático ou automatizado são ciclos, são coisas que se repetem, são conjuntos de coisas que sempre estão se repetindo na mesma rotina ou em rotina parecidas. Normalmente, tudo que você pode controlar ou automatizar está fazendo algo que não necessariamente precisa usar a inteligência humana, o pensamento humano, não precisa daquele sentimento de improviso, por exemplo, que o ser humano tem, ou de uma ação que só o ser humano tem e não necessariamente uma máquina consegue ter. Aquilo que não tem sentimento, como a gente pode dizer com relação a robôs, né, sem entrar no mérito da coisa, mas basicamente é assim que você vai caracterizar um sistema de controle. Você precisa saber o que você quer, certo? E o que você vai dar para acontecer aquilo. Basicamente, se a gente fosse resumir, eu escrevi aqui na lousa, porém minha caneta tá bem fraquinha, basicamente não saiu. Mas assim, tem algo que eu quero controlar, por exemplo, o carro, certo? Independente se o sistema é automatizado ou automático.
Aí, para eu conseguir fazer esse controle, eu preciso conhecer o que eu vou dar para o carro. O que eu quero controlar exatamente? Será que é a velocidade? Certo? Se eu for controlar a velocidade, eu vou ter uma entrada. O que vai ser a entrada para eu ter velocidade dentro do carro? O pé do acelerador, certo? O pé do motorista que vai estar acelerando o negocinho lá do acelerador, certo? Para aumentar e diminuir essa minha velocidade, o freio também. Então, basicamente, a gente vai ter uma planta, né, um processo, algo que eu queira controlar, deixar automático ou melhorar a automatização dele. Vou ter uma entrada para esse sistema e vou ter uma saída. Dada essa entrada, eu vou esperar uma saída. E aí eu construo todo um controle, todo um processo que faça com que o que está entrando, o que eu estou colocando de entrada, faça ou cumpra a missão que eu quero que tenha na minha saída. Então, basicamente, você tem 3 etapas. Você tem o que você está colocando na entrada, você tem o processo em si, que é a planta, o carro, um forno industrial ou o que for. Pode ser controle de pressão, controle de vazão, que a gente viu nas usinas hidrelétricas lá, quando a gente teve a aula, quando eu publiquei a aula aqui no YouTube de geração de energia por usinas hidrelétricas. E você tem a saída, que é o que você realmente quer. Se a gente pensar nas usinas hidrelétricas, o que a gente tem? Qual que é a nossa entrada? É a água lá que tem energia potencial armazenada. Qual que é o processo, né? O que vai acontecer ali? É quando eu abro as comportas ali nos meus dutos, certo? A minha planta, basicamente, toda aquela minha barragem que eu construí, vai ser um processo que vai permitir com que aquela energia potencial que a água tava lá na represa, né? Lá em cima da represa, passe pelos tubos com energia cinética e aí possa girar o meu gerador para eu transformar isso de energia mecânica em energia elétrica. E aí qual é a variável que eu estou controlando nesse processo? A vazão, certo? Porque eu quero que essa vazão seja o mais contínua possível para que o giro ou a velocidade de rotação do meu rotor ali, do meu gerador, seja contínuo e gere eletricidade em 60 Hz. Então, esse é um exemplo bem simples. Eu vou ter uma entrada, vou ter o processo, né? Vou ter a variável de controle e vou ter a minha saída. Basicamente, esses são os passos mais essenciais dentro de um controle de processo. Se você quer fazer isso, você precisa ter essas variáveis. Não pode ser algo aleatório, porque algo aleatório eu não consigo controlar, não tem uma rotina, não tem uma repetição, e aí eu não consigo montar um projeto de controle. Qual que é o objetivo dentro da disciplina de controle? Basicamente, é construir, projetar controladores que atendam a nossa necessidade, que atendam a necessidade do nosso processo ou da nossa planta. E vamos colocar algumas denominações técnicas aqui para ficar tudo mais claro. Eu falei para vocês que basicamente existe a planta, existe uma entrada e existe uma saída, certo? Mas existem algumas denominações importantes. A entrada a gente chama de variável manipulada ou variável de controle. E o que sai a gente chama de variável controlada ou variável de processo. Basicamente são essas denominações que a gente coloca. O que a gente está controlando mesmo é a nossa planta ou processo de um forno industrial, de um chuveiro, de um fogão, seja lá do que for, a gente vai chamar aquilo de planta. E quais são os componentes que são mais importantes dentro desse processo? Bom, basicamente você vai ter materiais mecânicos e elétricos ali para fazer todo esse controle, para fazer todo esse processo. E lá dentro você vai ter o controlador propriamente dito, certo? Você vai ter a entrada da coisa, que é a variável manipulada, certo? Você também vai ter atuadores e sensores para conseguir fazer todo esse controle, certo? Porque se eu estou entrando com uma determinada variável, por exemplo, estou acelerando, estou pisando lá no acelerador do meu carro. Se eu quero que ele ande, precisa ter algo ali atuando para que haja velocidade, para que a roda gire. E que no nosso caso vai ter motor, vai ter vários conjuntos ali que vai fazer todo esse processo. Então quando você acelera, você está acionando o motor, que por sua vez está acionando as rodas, e aí você tem a velocidade. Mas você tem também o controlador, certo? Porque se o carro é automático, tá trocando de marcha ali automaticamente, você tem um controlador que vai definindo, conforme você vai acelerando, qual marcha que ele vai colocar ali no motor naquele instante de tempo. E outra parte muito importante é que você precisa saber de alguma forma o que está acontecendo.
Então, por exemplo, lá no seu carro você precisa saber qual velocidade você está dirigindo para você acompanhar qual que é a velocidade permitida na via que você tá. E para isso a gente tem sensores. Colocando esses sensores a gente consegue ver lá no nosso display do carro qual a velocidade que eu estou indo, qual a quantidade de combustível que eu tenho no carro, de água, de óleo, quando eu preciso trocar água, óleo e etc. Então, basicamente, dentro de um processo de controle, você vai ter atuadores, sensores, o controlador e as variáveis que vão entrar e que vão sair, e os sensores para ler toda essa parte e todo esse processo de controle. E a característica de um sistema de controle é um sistema dinâmico, ou seja, precisa obviamente estar acontecendo alguma coisa para eu conseguir controlar essa alguma coisa. E muito interessante que dentro da nossa disciplina de controle, normalmente a gente tem acesso ou a gente tem a disponibilidade a uma equação que determina qual vai ser essa minha planta, né? Ela tem um comportamento específico e esse comportamento específico pode ser tirado de uma equação diferencial para mim conseguir montar o meu controlador a partir dela. E dentro da disciplina de controle a gente aprende a fazer isso. Então muitas das vezes também a sua planta, o processo, na maior parte das vezes, não tem essa equação, não tem como que eu posso dizer, o projeto da planta em si. E dentro da disciplina de controle a gente também aprende métodos para conseguir saber qual que é o sistema da planta que a gente vai tentar controlar pelo nosso controlador. E existem coisas que você pode fazer, técnicas que você pode fazer para tirar essa equação, para tirar quais são as variáveis que você precisa controlar ali e montar toda uma equação para você conseguir criar o seu controlador, né? Então é isso que a gente aprende dentro da disciplina de controle. Beleza? Conseguiu entender? Dentro de um controle, de uma planta, você vai ter as variáveis de entrada, as variáveis de saída, atuadores, sensores, principalmente, são muito importantes nessa parte de controle. Nas próximas aulas a gente vai ver que existem alguns sistemas de controle que têm sensores, outros que não têm sensores, e aí a gente vai discutir isso mais pra frente. A gente também tem a planta, que tem um modelinho ali que descreve ela, né, que é um sistema dinâmico, então você tem um modelo que consegue descrever toda aquela planta, todo aquele processo, e aí a partir disso, com alguns métodos que a gente vai ver mais pra frente, a gente consegue criar um controlador para fazer o controle desses processos. Bom, galera, eu acredito que isso é o que a gente pode falar nessa primeira aula introdutória, para você começar a se acostumar com essa parte de controle. Beleza, galera? Se ficou alguma dúvida, se teve algo que eu comentei de forma errônea, me corrija aqui embaixo. Se teve alguma dúvida que você não entendeu, comenta aqui embaixo também, que eu com certeza vou te responder. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe ele com algum amigo seu para ajudar o canal a crescer, para ajudar a difundir o ensino da elétrica e também da eletrônica. Beleza? Muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.